Deus está neste lugar. Santo, santo, santo é o Senhor. Só assim eu não
momento queremos consagrar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os dízimos, oferta que foi depositada diante do teu altar. Meu Deus, que seja usada unicamente para o sustento da tua obra. Meu Pai, obrigado pela tua presença, obrigado porque o Senhor está aqui, obrigado por o Senhor, meu Pai, estar ouvindo no meio de nós. Meu Deus, mas nesse momento nós queremos ouvir a tua palavra, o teu conselho nesta noite, e eu te peço, Senhor, pela sua misericórdia, para que o Senhor me use para falar aquilo que o Senhor quer falar na tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louva a Deus, né? Está nos visitando. É a Ana Laura, né? Hã? Laila? Ana Laura. Ah, tá bom. Deus abençoe, filha. É filha, né, do nosso irmão Luciano. Estamos honrados, viu? E Deus continue te abençoando, jovem. E sabe, tem muito jovem, viu? Identidade. Vem aí, vai ser como eles falam, tocas da galáxia. Tá bom? Em nome de Jesus. Meus irmãos, ano da reforma. Junho é a reforma da vida espiritual e ministerial, conforme a palavra revelada no primeiro culto do mês, que nós iríamos ter aprendizado, mas é para a gente perseverar, ser radical, porque o Senhor tem propósito em nossa vida, e o Senhor tem falado conosco, nos preparando mesmo para reformar a nossa vida espiritual. E não tem como nós reformar nossa vida espiritual sem nós estarmos totalmente com Ele, obediente à palavra dEle, sendo fiel nos conselhos que Ele tem ministrado aqui nesse altar, nesses dias do mês de junho. E a outra coisa que Ele requer de nós é totalmente vigilância, porque sem essa vigilância nós vamos perecer, porque o nosso aniversário, segundo a palavra do Senhor nos diz, ele está no nosso derredor. Ele está no nosso derredor, bramando como um leão, bravo, furioso. O diabo te odeia, ele quer te matar, quer te roubar, ele quer te destruir. Não se engane. Mas o nosso Deus, Ele sim, é o verdadeiro leão da tribo de Judá, que te guarda, que te protege, que está aí do seu lado para mudar a história da sua vida. Basta somente o quê? Que você confie, obedeça e se entregue na presença dEle. Abra a palavra do Senhor no livro de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 24 ao 32. O Senhor me deu um tema desta mensagem e está sendo algo crescente, algo continuando a falar sempre na mesma tecla, forma e jeito diferente, mas o Senhor está batendo na mesma tecla para despertar o povo dele
com o pecado? Tem. E a gente vai entender algumas coisas que o Senhor vai nos alertar e vai também nos mostrar de uma forma mais clara para você entender esse tema desta noite. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Efésios. Capítulo 4, versículo 24. Vou voltar, o 23 também é muito interessante. 4, 23 de Efésios, que diz assim: e vós renoveis no Espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furta mais, antes trabalha, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir para o que tiver necessidade. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover a edificação, para que de graça aos que ouvem. Olha o versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de vós. Antes sede uns para com os outros, bondoso, misericordioso, perdoando uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. Amém. Pode estar sentado na liberdade do Espírito Santo de Deus. A Bíblia é bem clara quando nos orienta a nós a vigilância. E se a gente ver que no versículo 27, a palavra nos exorta, nos orienta a nós não dar lugar para o diabo. Tem muitas pessoas que estão brincando com o diabo, estão pensando que o diabo é um coitadinho. Meus irmãos, o diabo tem poder. O diabo não é esse que as pessoas estão pensando aí, que as pessoas ficam aí entrevistando ele, põe a mão para trás, ajoelha, vira aí, irmãos. O diabo, segundo a hierarquia, antes de ser, na coisa, era a quarta pessoa da Trindade. Ele era um serafim ungido, anjo poderoso.
unção está sobre ele. A Bíblia diz que ele tem poder. Mas não precisa você ficar com medo porque eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque ele tem o poder, mas o seu Jesus tem todo o poder sobre os céus e a terra. Quer dizer que Deus tem todo o poder sobre a sua vida para te guardar e mostrar o que Ele quer fazer por você e através de você. E uma coisa que o diabo irmãos, porque ele está ao nosso derredor, ele é astuto. Não se engane, ele é astuto e ele vai fazer de tudo para tentar te atingir, para tirar você do propósito da presença do Senhor. E aprende algo: ele não vai usar aquilo que mexe, que não mexe com você, que não te agrada, que você não gosta. Ele sempre vai mostrar para nós, vai vir se oferecer para nós, entenda, algo saboroso, com um prato de lentilha, ou segundo aquilo que é a minha necessidade naquele momento que eu tanto quero. É nesse momento que ele vai vir com as suas astúcias para tentar tirar. E ele vai usar o quê? As nossas fraquezas, conforme diz o espinho na carne, aquilo que mexe mesmo conosco. Porque se for uma coisa que você não te agrada, como tanto faz ele te oferecer, você não vai pegar. Mas aonde talvez você tenha um espinho na carne, tenha certeza, é aí que o diabo vai tentar te atingir. Mas o Senhor nos desperta ao quê? A estar sendo vigilante. Mateus capítulo 26, no versículo 41, a palavra fala assim, ali, que até antes de orar, nós temos que vigiar. Tem muitas pessoas que ora, mas não vigia. Irmãos, a vigilância é de suma importância. Aí Mateus 26, 41 fala assim, para a gente vigiar e orar. Para quê? Para a gente não vir cair em tentação. Por isso que a gente tem que estar orando, mas vigiando. Por quê? Porque quando vier a tentação, a gente não venha cair por ela. E continua falando assim: olha, aqueles que se acham super crente, que não vai cair, que é totalmente espiritual, isso é muito sério. Olha o que a palavra fala. Até então você está, o teu espírito até está pronto, mas fala assim: mas a sua carne é fraca. Então, aqui o Senhor fala assim: vigia, ora, para você não cair em tentação. O seu espírito, a verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós estamos em constante briga entre o nosso espírito e a nossa carne. O nosso espírito anseia por Deus, mas a carne anseia pelas coisas da carne. Aí que vem, quem vence essa briga? Quem vai vencer essa briga? É a situação que você mais alimentar. Se você alimentar o seu espírito, mas orar mais, jejuar, vigiar, ler a palavra, servir ao Senhor, fugir da aparência do mal. Você estava fazendo o que você está fazendo, você está alimentando o teu espírito. Aí sim,
Quando vier o desejo da carne, faça isso. O Espírito fala assim: ó, fica quieto, você não tem domínio sobre mim. Mas infelizmente, a igreja, o povo de Deus tem alimentado mais a carne, não ora mais, faz as orações rotineiras, aquelas orações repetitivas, lê a Bíblia. A maioria das vezes lemos a Bíblia somente quando estamos aqui na igreja. Não tem aquele famoso devocional, não ora nas madrugadas, não tira um período de jejum e oração. Prefere ficar em casa com uma desculpa para tudo, para não estar aqui. Acha tudo difícil para estar em um culto. Prefere ir para uma festa, para um shopping, para uma balada. Quando você está fazendo isso, o que você está fazendo? Você está alimentando a sua carne. Quando você está prostituindo, adulterando, mentindo, fofocando, é tudo alimento da carne. Aí quando o Espírito também grita, eu quero Deus, aí a carne está mais forte, aí a carne não deixa você procurar a Deus, porque o nosso Espírito anseia por Deus, que é Deus, porque nós saímos dele. Ele nos deu o Espírito da vida. Não sei se você entende isso da forma que eu entendo, porque a minha vida foi uma vida de alimentar a carne. Deus, quando eu entendo por gente, eu sempre alimentei a minha carne com os desejos, com as coisas do mundo, com os vícios, com as bebidas leves. Comecei muito cedo a alimentar a minha carne, mas o meu espírito sempre queria Deus, mas a carne sempre era mais forte, porque eu só alimentava ela. Aí quando o Espírito quer Deus e a gente não consegue buscar a Deus, o que vem em nós? Uma angústia, um vazio tão grande. Aí que muitos tentam preencher esse vazio, essa angústia com as coisas do mundo, procurando a bebida, nas drogas, na prostituição, nas festas. Por quê? Porque dentro dela está um vazio enorme e ela quer preencher esse vazio. E começa a querer preencher esse vazio para quê? Para ter alegria, uma alegria mesmo verdadeira. Usa até no momento, a gente fica alegre, esquece, mas depois que passa o efeito dessas coisas que acabam, aí parece que esse vazio fica maior, e cada vez vai ficar maior esse vazio. Sabe por quê? Porque esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Esse vazio é um espaço que só pode ser preenchido por Deus. Por isso que ele fala em sua palavra: eu sou madeira, eu quero preencher esse vazio. Deixa eu entrar. Ah, se eu tivesse entendido isso, eu tinha feito tantas coisas erradas na minha vida. Graças a Deus, pela misericórdia, que houve um tempo de eu reconhecer isso. Quando eu entendi e busquei o Senhor, me entreguei para Ele pela primeira vez que eu fui num culto, eu me lancei, me entreguei de todo o meu coração. Eu não entendia o que estava acontecendo. Aquela tristeza saiu, aquela vontade de suicídio saiu, aquela vontade de usar drogas saiu, aquela vontade de
Por isso que a gente tem que estar totalmente vigilante. Pastor, qual é o segredo? Então, o segredo está em Tiago 4:7. Quando fala sujeitar-se a Deus, quer dizer, obedeça a Deus. Mesmo que você não entende, não compreende, não aceite, mesmo que a sua carne deseja, mas eu vou obedecer a Deus. Você acha que não deu vontade, depois daquele dia que eu aceitei Jesus, entregar a vida para Ele, beber, prostituir, fumar? Deu! Mas o que eu fiz? Procurar meu pastor. Eu aceitei Jesus, eu quero, eu amo Ele, pastor. O que eu tenho que fazer? O pastor me direcionou e eu comecei a fazer quando vier esses desejos. Busque a Deus, leia a palavra, lê um louvor, escuta um louvor, ora, obedeça, vem pra cá e tá gritando, pegue, mas você não vai, por quê? Porque o segredo está em obedecer a Deus. Irmãos, pessoas brincam com o pecado, pessoas têm um espinho na carne, usa droga, bebe, vem pra igreja, está aí, fica brincando, fica indo, estando perto dessas pessoas que usam pensando, não, aceitei a Deus, eu sou forte, eu não vou pecar. Brinca, vai, você vê. Irmãos, eu demorei 6 meses depois que eu aceitei Jesus aí na minha cidade. Por quê? Porque eu tinha medo. O que eu ia encontrar ali? As portas manchadas que viriam para mim. Eu tinha medo. Por quê? Recém-convertido, mas eu não posso. E se eu for lá encontrar meus amigos, minha família gosta de beber, mas todos fumam, posso ficar nisso? E se eu tiver uma recaída? Você acha que eu estava pensando que eu não, pastor, então você não era crente? Era. Sabe o que eu fiz? Depois de muito tempo que eu entendi, a Bíblia fala assim, fuja da aparência do mal. Fuja. A Bíblia não manda fugir do diabo. A Bíblia fala assim, obedeça a Deus e não dá lugar para o diabo, porque é o diabo que vai fugir de nós. Está em Tiago, que eu falei no 4:7. A gente não pode dar lugar para o diabo. Tem que estar em constância, vigilância, o segredo está aí. E a gente tem que fazer o quê, irmãos? Provérbios 7. Devemos buscar o Senhor com
e levava. Mas a gente tem que entender, tem que estar em constância vigilante. Se vocês não estão preparados, não brinque com o diabo. Não brinque, porque eu quero te dizer, depois dessa pequena introdução, eu quero te dizer que tem uma pessoa na Bíblia que Deus escolheu ele dentro do ventre da mãe dele e falou: esse é o meu escolhido, esse aí vai ser separado, esse aí não vai beber bebida nenhuma, não vai cortar o seu cabelo, esse aí ninguém vai ter força como ele. Acho que você já pegou quem eu estou falando, Sansão, um nazireu, separado para Deus, um homem tão forte, temido pelos seus inimigos, cheio do poder de Deus, começou a brincar com o pecado. O homem, não quero falar as portas, a força dele era tanta, ele pegou um leão e rasgou ele, matou ele, um leão. Ele foi cercado numa cidade, eles trancaram aquelas portas que pesavam toneladas. Aí ele pegou, arrancou ali a porta com os portais, são carregando a porta daquela cidade, colocou em cima de um monte bem alto. Olha o poder, a força que tinha esse homem, a intimidade que tinha esse homem. Por quê? Porque ele era uma pessoa fiel, obediente a Deus. Mas aí começou a brincar com a famosa frase: não tem nada a ver. Não tem nada a ver fazer só isso aqui, não tem nada a ver só escutar uma musiquinha, não tem nada a ver eu ir ali com meus amigos, ir na praia, não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver com esse, é assim. Na vida de Sansão começa o que tem nada a ver. Ele era separado para Deus. Ele não podia se misturar com pessoas que não tivessem a mesma fé da sua tribo. O que ele acontece? Ele vê uma mulher ali e agradou aos olhos dele. Aí ele chega no pai: pai, eu agradei a mulher. Quem é essa mulher, meu filho? Qual família da nossa tribo é? Não, ela é filisteia, pai. Pode, você precisa ser separado? Pode. Ah, pai, tem nada a ver não. Ela agrada os meus olhos. Outra palavra, ela agrada a minha carne. Não faz isso não, filho. Mas eu vou fazer, pai. Eu estou apaixonado. Deus vai entender. Aí o que acontece? No casamento dele, a mulher traiu ele e fez dele ali que ele fez um enigma impossível ao homem responder. Ele fez a mulher, olha, a mulher fez ele responder para ela a cena, para ele passar para os seus perseguidores, para envergonhar, para ele pagar os tributos daquela aposta. E a mulher traiu ele teve que sair. Ele teve que sair atrás, porque ele cumpria as palavras dele. Essa mulher, que é para ser mulher dele, foi morta. Ele encontra 40 filisteus, mata eles. O nazireu separado, a primeira coisa dele, podia tocar em pessoas mortas. Aí já começa de novo, mais um passo. Aí eu lembro como está escrito em Salmo, marquei aqui, é Salmo
40, não acho que não é, olha aí, 42:7. É 42:7. Eu marquei você aonde? O Espírito Santo trouxe ao meu coração, então. Isso. Começou, não se mistura, misturou. Aí a Bíblia vem no Salmo 42:7, fala: um abismo vai puxar outro abismo, e cada vez o abismo vai ficando maior. Aí ele vai lá, mata os filisteus, pega um homem morto para arrancar suas vestes, leva, volta também, toca no leão que estava morto, achou até um mel, pegou o mel e comeu. Aí começa o pecado, nos paralisa, nos deixa anestesiado a não perceber o risco que estamos correndo. Você já viu quando você está anestesiado? Quando você toma anestesia, você está com um corte profundo, sabe? Você dá murro, pode bater em cima, que você não sente nada, está anestesiado. E o diabo tem anestesiado muitas pessoas que não está mais sentindo a presença, não está sentindo que não está fazendo nada errado, não tem nada a ver. Aí o que acontece? Depois disso tudo, de se arrepender e converter, depois disso, olha a misericórdia de Deus. Deus mostrou ainda que estava com ele, irmãos, e matou 1000 filisteus. Achou ali uma queixada, um osso ali de uma jumenta, e matou 1000 soldados filisteus que veio contra ele. Sozinho, sem nada, um pedaço de osso. Mas mesmo assim, continuou. Ele começou a ir para os prostíbulos, começou a beber vinho. E o nazireu não podia beber vinho. Por quê? Porque nós somos nazireus, nós somos separados para Deus. Aí depois disso ele está ali nessa vida. Não era isso o propósito de Deus para a vida dele, que era para ele ser o juiz libertador do povo de Deus que estava sendo escravizado pelos filisteus, que estava sendo saqueados, mortos, roubados, envergonhados. Foi para esse propósito que Deus mandou ele. Mas quando Deus tem um propósito, de uma forma ou de outra, Deus cumpre o propósito dele. E você vai entender por que eu estou dizendo isso no final. Porque Deus, ali, quando o filho escolhe ele no ventre da mãe, você ele vai ser o libertador do meu povo. Aí ele encontra uma mulher. Irmãos, por isso que eu falo, o diabo sempre vai usar aquilo que nos atrai. A decadência, a queda de Sansão foi mulheres. Começou em mulheres e terminou em mulheres. Mas qual eram os nossos espinhos na carne? A gente tem fugido, abandonado, ou a gente tem deixado criar mais abismos? Aí Sansão vê Dalila, uma linda mulher, que o diabo não vai vir com tridente, vai vir com chifre, com cauda, não. A Bíblia fala para enganar os escolhidos, e vai até penetrar como um anjo de luz. Aí vem aquela mulher linda, ele se apaixona por ela. Aí agora, nessa história, essa história que eu estou falando, as últimas brincadeiras de Sansão,
custou muito caro na vida dele. Juízes 16, no versículo 7. Aquela mulher fala: Sansão, ele já foi enganado lá atrás, contou um segredo para uma mulher, não aprendeu. Por quê? Porque o pecado nos cega. Aí Davi fala: Sansão, de onde vem essa força sua? Tem como você perder essa força? Aqui que é olha. Nesse momento você tem um pouco gosto. O que você tem a ver com isso? A minha força vem de Deus. Pronto. Aí ele começa a fazer o quê? Brincar com o pecado. Sabe? Já estava pecando, vivendo uma vida de pecado. Aí começa a brincar com o pecado com coisa séria. Ele estava brincando, irmãos, com a presença de Deus. E a gente tem que entender: não brinque com a presença de Deus, não. Não brinque com a sua comunhão com Deus, não. Fuja de tudo aquilo que vai tentar tirar você da presença de Deus. Não se engane. O diabo é astuto, sim. Aí o que acontece? Começa a brincar com a história. Se você se você ler isso, não vai entender o que quer dizer, mas eu vou dizer: um cipó não seco, nem verde. Se você me amarrar, eu vou ser como um homem comum. Ah, é? Ele dormiu. Davi faz o quê? Pega o cipó, amarra ele. Aí o lá no fundo, Sansão, esperto, os filisteus estão vindo sobre ti. Ele pega aquele cipó com uma. Rebenta. É nesse momento, irmão, quem é esperto, quem é racional, é cilada do diabo, chuta que é macumba. Mas a pessoa está tão envolvida em ver pecado. E a Bíblia fala que os príncipes dessa terra têm cegado o povo para que ele não veja. Aí o que acontece? Davi fala assim: você está brincando comigo, você está zoando de mim, é? Me fala, Sansão, fala, mocinho, meu querido, lindo, maravilhoso. Como pode fazer você perder a sua força? Tá bom. Você arruma uma corda firme que nunca foi usada, e me amarra. Ele dormiu. Porque crente que está em pecado, não busca Deus, não vai orar mais a Deus, ele vai dormir, ele vai ficar em casa, ele vai ficar nas coisas, na sua zona de conforto. Ele sabe, aqui que eu vou buscar, eu prefiro ficar dormindo. Aí ele dormiu de novo. Sansão, o filisteu está vindo sobre ti. Ele pega aquela corda como uma cordinha dessa de costura, estoura. Dalila, você continua zombando de mim, você não me ama, né? Você não confia em mim. Fala, Sansão, como pode te segurar, te prender? Irmãos, olha aí. Mas ele persiste em brincar, e brincar com o diabo sempre vai levar para uma verdade. E qual que é a verdade? A gente perder a presença de Deus. Então tá bom, você pega minhas 7 tranças, viu que ele já está chegando perto da verdade. Pega meu cabelo, as 7 tranças no meu cabelo, pega ela, amarra ela numa estaca, fixa no chão, que eu serei como um homem comum. Irmãos, olha a situação, mas você tem que viajar na história, você entender tudo que o cara estava cego no pecado.
Por isso que eu falei, o diabo é astuto, ele não desiste, ele é persistente. Nós não somos persistentes. O diabo é persistente. Aí o diabo vem, ele chega, vem com as suas propostas, e vai chegar um momento que a gente não vai suportar. Aí no versículo 15, no capítulo 16 de Juízes, aí Dalila vem, irmãos. Você não me ama, você não confia em mim. Por quê? Porque o pecado vai vir assim, vai vir sutil, vai vir doce, vai vir lindo. Toma muito cuidado. A Bíblia fala as coisas parecem ser doces, mas quando chega em nosso ventre, amarga, corta como uma navalha de dois gumes. Aí, no versículo 17, Sansão foi brincando tanto que não aguentou e abriu seu coração mesmo para o pecado. Ele se afundou no pecado. O diabo nos cega, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente cauteriza. Se a gente continuar no pecado, não tem nada a ver. Nem mais faz a gente pedir perdão mais pelos pecados. Mas vai chegar um momento que o diabo vai nos lançar no lamaçal, que a gente vai nos entregar totalmente. Que Sansão, quando fala para o motivo dele ter, de onde vinha a força dele, aí foi o fim de Sansão. Sansão se entregou nas mãos de Satanás. Dalila, tá bom, moço, vou te mostrar que eu te amo. A minha força está no meu cabelo. Olha o que ele diz, irmãos. O Espírito Santo dando a oportunidade, o Espírito Santo testifica. E nós não pegue não, sabe aquela angústia, sabe aquela consciência pesada, eu devo fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso pegar, não posso tocar. É o Espírito Santo que está falando com você, não faça. E nesse exato momento, Sansão, o Espírito Santo traz a lembrança a ele. Mas não é a pessoa para Dalila, vai ver despertar, vai trazer para fazer. Ele fala, eu sou nazireu. O Santo fala, Sansão, você é separado para Deus, cara. Sai de cima, para de pecar. Ainda a solução para a sua vida. Aí ele pega e fala o segredo. E como nazireu, eu não posso cortar o cabelo. Se eu cortar o cabelo, eu vou perder mais força, O vigiou, brincou. O que ele fez? Foi dormir de novo. Acordou careca. Abro parênteses aqui. Eu falei aqui quando eu aceitei a Jesus. No momento que eu tive um encontro real com Deus, quando Deus se apresentou para mim, traz a sua lembrança aí quando você teve um encontro real com Deus, quando você foi batizado com o Espírito Santo. Você ficou de braço cruzado, você ficou dormindo, você ficou sentado na cadeira, você ficou quietinho, parado igual todos estão agora. Está tendo ciência que a palavra desse jeito é para pegar a revelação de Deus.
cura. Saulo saiu correndo da igreja e caiu no meio daquele altar, ajoelhado, sem saber o que estava chorando profundamente. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós recebemos a Deus, nós sentimos Deus entrando em nosso coração. Mas o diabo deixa a gente tão dormente, continua deixando a gente pensar que não tem nada a ver, continua fazendo, continua mentindo, continua prostituindo, continua bebendo, continua fumando, continua usando droga, continua negando o seu ministério, continua pecando. E a gente, o que a gente faz? Vai, uma bispo, o senhor está mesmo. Mas o interessante, para receber Deus, o Espírito Santo de Deus, nós sentimos. Mas para perder a presença de Deus, porque Deus não fica onde está o pecado, Deus não fica onde vive na prática do pecado, Deus não habita no pecado. Mas o interessante da história fala no versículo 20 que Sansão não tinha percebido que Deus apartou dele. Tem muitas pessoas que estão pensando, se levanta, vai querer ir para a guerra. Sansão se levantou, o policial está vendo, se levantou, estou vendo. Mas a Bíblia fala, ele não percebeu que Deus já não estava mais com ele. Tem muitas pessoas que estão brincando com Deus, estão pensando que engana Deus, que esconde as coisas com Deus. É triste. Tem muitas pessoas pregando, cantando, servindo, vindo aos cultos, sendo dizimista, e Deus não está neles. E eles não sabem disso. Por quê? Porque está anestesiado pelo pecado, não sente nada, não sente arrepio, não chora mais, não sente mais alegria de ir na casa de Deus. Não, irmão, não tem alegria estar na casa de Deus. Acha que é uma fadiga ficar aqui 1h30, 2 horas. Porque se a gente ficar com esse sentimento, irmãos, tome cuidado. Se é sinal que a presença de Deus não está, por quê? Porque o meu espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho dele e eu amo estar na casa dele, na presença dele. Não tem como a gente falar que a gente tem Deus, tem o Espírito Santo de Deus, mas continua pecando, não tem mais alegria de estar na casa dele, não tem mais alegria de servir, não tem mais alegria de estar, por exemplo, em casa e falar, irmãos, antes de entrar, eu fico em casa e oro também, eu fico no YouTube.
fazer aonde o diabo quer. Primeiro ele oferece o melhor, e depois ele quer pôr a gente lá no pior, nos humilhar. Sansão foi colocado ali no lugar como um animal. Mas o que eu falei no início, Deus, para cumprir o propósito dele, ninguém pode atrapalhar o propósito de Deus. Sansão veio para o objetivo de libertar o povo dele e destruir os filisteus. E isso aconteceu na morte de Sansão. Na festa ali dos filisteus, em adoração a um Deus chamado Dagon, que não é Deus, é um demônio. E ali eles levou Sansão ali para humilhar Sansão, brincar com ele. Ele brincava com Deus, agora é o diabo que brinca com ele. Aí leva ele para lá, para cá, feiticeira, está certo. Aí eles pegam ele, amarram ele nas colunas principais daquele palácio. Aí Sansão, naquele momento, será que a gente tem que perder tudo para a gente começar a ouvir e entender a voz de Deus? Foi naquele momento que Sansão ouviu Deus e entendeu o propósito dele. Você não precisava passar por isso, precisava somente obedecer. Eu não podia ter dado lugar para o diabo, eu não tinha ter fugido das palícias do mal. Eu não podia ter entrado em jugo desigual. Mas naquele momento, Senhor, usa de misericórdia para mim pela última vez. Deixa eu cumprir o teu propósito que o Senhor me fez. Deixa eu, Senhor, vingar os meus olhos e também honrar o propósito que o Senhor me vê. Não importa, Senhor, que eu morra. Que eu morra. Mas também que eu mate esses filisteus. Sansão, na sua morte, matou mais filisteu do que na trajetória da vida. Sansão morreu, mas o propósito de Deus se cumpriu. Filisteu perderam o reino, perderam o exército, ficaram fracos. Aí o povo de Deus se levantou e foi conquistar a terra prometida que Deus prometeu para eles. A gente tem que entender isso, gente. Por isso que o Senhor fala, ser fiel. Em qual temor a minha fidelidade tem que cair? Ser fiel até a morte. Por quê? Porque nós, pastor, Deus quer que a gente seja fiel até morrer, até a morte. É ser fiel até a morte. Por quê? Porque Deus sempre tem um presente para mim e para você. Por isso que ele passou a ser fiel até a morte. Que eu vou te dar um presente. Você coloca de pé. E o presente de Deus está em Apocalipse 2:10. Para a gente ser fiel até a morte. Aí fala assim: eu vou te dar um presente. E esse presente, ele está pronto para entregar para a sua vida. Mas eu vou te dar a coroa da justiça, a coroa da vida. Eu vou te dar a vida eterna. No último momento, Sansão foi fiel a Deus e foi fiel na morte. Não se engane, Sansão não suicidou. Sansão está no céu. Tem muito que fala que Sansão suicidou, Sansão está no inferno, Sansão está no céu. Olha lá em Hebreus, na galeria da fé, que o nome dele está relatado lá como um homem de fé. É impossível um homem que é declarado na galeria da fé não estar salvo. Ele cumpriu, ele morreu daquele